Pai do Senhor, irmãos, boa tarde. Deus vai abençoar as suas vidas, né? A vida de cada um. Glória a Deus. Olha, eu quero deixar aqui uma palavra para os irmãos nesta tarde, para você que está aí nos seguindo através do nosso canal, né? Deus vai lhe abençoar, amém? Os irmãos divulguem, né, o nosso canal. A gente estava com o canal Cantora e Preletora Cida Martins, nós perdemos a senha, eu não consigo acessar, né, o meu outro canal, né? Então nós criamos este, Cantora Cida Martins, tá bom, irmãos? Então vocês se inscrevam, deixem seu like. Deus vai assim abençoar a vida de vocês de uma forma rica, de uma forma poderosa. Bom, nós queremos falar algo nesta tarde da parte de Deus, não é? Que está em Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? Estamos vivendo dias bastante atribulados, dias de muita angústia, dias de muita tribulação, né? E as pessoas estão bastante ansiosas por causa desses dias. Mas não é hora de desespero, viu, queridos? É hora da gente buscar o Senhor. Ainda existe esperança, não é? A palavra de Deus diz que nós devemos colocar a nossa boca no pó e clamar a Deus, porque talvez ainda exista esperança. Nós sabemos que em Cristo existe a esperança, que Jesus ele está pronto a responder às nossas súplicas, às nossas orações, às nossas petições. Eu me sinto no dever e até numa certa obrigação de vir aqui falar com você, né? Para você não se desesperar, porque nós somos uma igreja que temos o poder e a autoridade de Deus. Irmãos, este poder e essa autoridade foi nos dada pelo Senhor Deus. Ele nos deu o poder e a autoridade, não é? Para pisar serpentes, escorpiões. O Senhor diz na sua palavra: e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então, nós estamos vivendo um momento em que todas as pessoas na Terra estão com certo temor. Até mesmo a gente que é servo de Deus, nós que somos crentes, porque é uma coisa que a gente não conhece, é algo desconhecido. E sempre a gente teme, né? O ser humano ele tem a tendência de temer o que é desconhecido, né? E nós temos, né, estado preocupados. Na verdade, somos pais de família, mães, líderes, né? Nós estamos um pouco preocupados. Talvez não tanto com a doença em si, não é? Mas pelas pessoas, porque eu, por exemplo, recebo muitas mensagens, ligações, as pessoas pedindo oração, muitas pessoas aflitas, pessoas chorando, pessoas desesperadas, pessoas sem saber o que fazer. E eu venho dizer para você: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque Deus está perto. Neste momento de crise mundial, que é uma pandemia, momento de crise mundial, momento que está todo mundo angustiado, desesperado, achando que não tem uma saída, existe uma saída. Jesus, Ele é a saída. A palavra de Deus diz, irmãos, que se nós pedirmos, o Senhor não deixa de ouvir, não é? Se existe algo impossível para Deus, é deixar de ouvir um dos seus filhos. É deixar de ouvir um dos seus filhos clamar. É hora da igreja do Senhor, independente de placa ou denominação, ter o entendimento de que nós, a igreja do Senhor, temos o poder de orar e Deus mudar toda essa situação. Há 12 anos atrás, eu fui levar o meu pai ao hospital, ele estava com a pressão alta, né? E eu levei meu pai ao hospital. E chegando no hospital, eu vi como estava crítico o sistema de saúde, né? O sistema hospitalar. Muitas pessoas sem leito, muitas pessoas deitadas no chão, o atendimento estava fraco. Na época o atendimento ainda tinha médico, né? O atendimento estava muito fraco no hospital, né? E eu passei, acho que umas 2 horas no hospital com meu pai, hospital público. E ali, enquanto eu estava ali, o Senhor falou comigo. O Senhor falou: minha serva, diga para minha igreja
se preparar, porque vai haver, diga para a minha igreja se preparar, porque tudo que está acontecendo, a culpa não é do governo, a culpa não é dos homens, não é dos governantes. A minha igreja tem que se posicionar, porque o que está para acontecer, o governo não vai ter como ajudar as pessoas. E a minha igreja será responsável por estar orando pelos enfermos, porque vai haver uma enfermidade muito terrível e os médicos não vão dar conta de resolver este problema. Eu fui até a igreja onde eu sou a pastora, né, ali, e falei para a igreja, comentei com os irmãos, ministrei nos cultos, dei lembretes para os irmãos. Gente, vamos orar. A igreja precisa se preparar, porque Deus disse que vai ter algo sobre a terra que os governantes não vão dar conta, os médicos não vão dar conta. Mas a igreja do Senhor tem o poder e tem a graça de orar e essas pessoas serem curadas. Porque o Senhor diz que nos dá essa autoridade para curar as enfermidades. Irmãos, é um vírus, é uma doença, não é? Aleluia, que está matando muitos. O câncer também tem matado muitos. A AIDS também tem matado muitos. As pessoas estão em pânico porque no momento não tem uma vacina, não tem uma medicação, não sabe como lidar com a enfermidade. Mas vamos olhar para Jesus neste momento crítico, momento em que muitas pessoas estão apavoradas. É o momento que a igreja do Senhor deve orar. Aleluia. Tem pessoas me perguntando, pastora, a senhora acha que a gente deve fechar a igreja? Acha que deve ficar na igreja? Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu vejo da seguinte forma. Cada um tem uma forma de crer. Cada um tem uma fé, não é? Aleluia. O que tem fé, irmãos, ele transpõe barreiras, é bíblico, não é? Mas tem os que são mais fracos na fé. Então, quem somos nós para impor? O que eu tenho para dizer para você é o seguinte: você tem fé de ir para a igreja? Vá. Você não tem fé? Aleluia, fique em sua casa e ore, não é? Ore, faça campanha de oração na sua casa, busque a Deus, clame a Deus, reúna com a sua família e vá buscar a Deus, porque também não é só na igreja que nós vamos conseguir esta vitória. Em qualquer lugar que um daqueles que servem a Deus buscar a Deus, Deus vai ouvir, Deus vai responder. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em Amós, no capítulo 5, versículo 4, diz: buscai ao Senhor, não é? Buscai ao Senhor para viver. Buscai ao Senhor para viver. Você está entendendo? Aleluia, que o remédio neste momento é buscar a Deus, confiar no Senhor e buscar a Deus. Não é momento de se desesperar, principalmente você que é servo de Deus, você que é crente, você que diz que acredita na palavra de Deus, aí você descabela, você joga tudo para cima, entra em pânico, em desespero. E a palavra que nós pregamos em todo o tempo? Todo o tempo nós pregamos a palavra do Senhor. Em todo o tempo nós estamos, aleluia, falando, Deus cura, irmão, Deus faz maravilha. Uma irmã falou até assim para mim um dia desses, a respeito de um problema. Ela disse: pastora, quando o problema está na casa do vizinho, é mais fácil das pessoas dizer: ô irmão, tenha fé. Tenha fé, Deus vai fazer, não é? Tenha fé que Deus vai curar. Tenha fé, Deus vai abrir porta. Tenha fé que Deus alimentou o povo no deserto. Tenha fé, Deus abriu a rocha e a rocha deu água, né? Tenha fé, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas quando chega na nossa vez de ter fé, de crer, de acreditar, muitas vezes, queridos, nós negamos a nossa fé. E este é o momento de não negar a fé. Amém? Este é o momento de você mostrar para muitos
Glória a Deus, que o teu Deus é poderoso. Chegou a oportunidade, a hora de que todo mundo dizendo não tem jeito, não tem jeito, e nós dizemos tem jeito. Está na hora de falar aos quatro cantos da terra que existe uma solução para esta enfermidade e que se chama Jesus de Nazaré. Que o sangue de Jesus Cristo ainda tem poder para repreender toda enfermidade. Porque quando o anjo da morte passou na terra do Egito, a porta da casa dos hebreus estava ungida com o sangue do cordeiro e todo o Egito perdeu um primogênito. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Israel, nem um cão dos israelitas teve problema. Olha, no Egito morreu os primogênitos de todos os animais, de todo homem morreu um primogênito. Mas na casa dos israelitas, nenhum cão sofreu dano algum. Por quê? Porque havia o sangue do cordeiro nos umbrais da porta dos israelitas. Em nossa vida existe o sangue de Jesus Cristo. A senhora está dizendo que os crentes não vão contrair esta doença? Eu estou dizendo que se você crê, sim, não vão contrair. E se chegar a contrair, Deus tem poder de curar. Aleluia. E se chegar, aleluia, a morrer, é porque era um propósito que estava diante do Senhor, Deus. Mas a sua alma está salva. Muita gente está preocupado em estar vivo. Ai, eu quero estar... Ai, queridos, nós temos que estar preocupados com a salvação da nossa alma. Eu acredito que Deus pode curar muitos, porque eu tenho alguns anos de caminhada com Cristo e eu tenho orado por muitos enfermos. Eu tenho orado por pessoas desenganadas pela medicina. Eu tenho orado por pessoas que já estavam mortas. A minha mãe morreu, nós oramos, Jesus trouxe ela de volta. Eu tive um filho que foi constatado que ele estava morto. Jesus trouxe ele de volta. A minha mãe foi levada ao hospital e dada como morta. Não é uma coisa assim, não, minha mãe foi dada como morta. Aleluia. E poucos instantes depois que ela entrou lá, o médico veio e me procurou. E disse, quem é que estava com aquela senhora? Eu. Ele disse, eu não sei o que aconteceu, porque a sua mãe não tinha sinal. Mas ela está lá, sentada na cama, conversando. Porque enquanto eu estava levando ela, que ela teve um infarto, enquanto eu estava levando ela para o hospital, eu botei a mão nela e disse, Senhor, o Senhor é o dono da vida. O Senhor tem poder para repreender a morte que está sobre a minha mãe. O Senhor não leve minha mãe. Tenha misericórdia da vida da minha mãe e da minha. Não leve minha mãe, Senhor. Tenha misericórdia. E minha mãe sofreu um infarto dentro da igreja. Minha mãe sofreu um infarto na igreja. Eu estava ministrando a palavra de Deus. Ela foi para um culto onde eu era ministrante. Eu estava ministrando a palavra de Deus quando ela passou mal. E ela teve um infarto no banco da igreja. E ali ela se apagou, né? Botamos no carro e eu estava ministrando a respeito de nunca abrir mão de Jesus, né? E eu dizia para Deus, Deus, o Senhor pode tirar o que é mais precioso da minha vida aqui na terra, mas eu não te negarei, jamais negarei a minha fé. E a minha mãe era essa preciosidade, né? Minha mãe era uma das coisas mais preciosas da minha vida, depois de Deus, minha mãe, meus filhos, né? E naquele dia de manhã, foi numa manhã com Deus, Deus me provou. Enquanto eu estava ministrando, minha mãe morreu lá no banco. Botaram no carro, né? E eu fui com ela até o hospital, mas fui orando. Quando eu entrei no corredor, irmãos, que eu entrei no hospital, e que eu cheguei até minha mãe, ela sentada na cama, sentada, que a velha era dura. Ela me olhou e disse assim, foi você, não é? Foi você. E eu disse, o que foi? Eu pensei que tinha sido eu a causa, né? Ela teve. Eu disse, mãe, foi eu o quê? Ela disse, eu já estava entrando lá. Foi isso que ela disse para mim. Minha filha, eu vi uma glória tão grande. E eu escutei nos céus. Só escutava glória, glória, glória. E cada glória que eu escutava, minha filha, eu ia subindo. Quando eu cheguei a certa altura, alguém disse para mim, volte. E eu voltei. Foi você, não foi? E minha mãe foi brava. Brava comigo. Eu estava tão bem. E você? Eu disse, mãe, calma.
né? Eu ainda preciso da senhora aqui, que ela era minha companheira de obra, era quem me ajudava com meus filhos, fazendo a obra de Deus, minha amiga, quem me ouvia quando eu chorava, quem me escutava, quem me botava no colo, né? Então, para mim, foi muito difícil perder a minha mãe. Jesus escolheu, né? Depois de algum tempo, Jesus escolheu, porque depois daquele dia também ela ficou, mas não teve mais a saúde que ela tinha. Até depois ela teve um AVC, né? E estava com 6 meses, já que tinha sofrido AVC. E já estava quase recuperada, teve um problema, uma hemorragia intestinal, hemorragia não, um derrame intestinal, aí operou, com 8 dias faleceu, né? Então eu fiquei lutando com Deus, eu fiquei numa luta muito grande com Deus, por muitos anos, né? Eu acho que uns 5 ou 6 anos, lutando com Deus, para Deus não levar minha mãe, mas minha mãe estava preparada. Quando foi na passagem do ano, Jesus falou para mim, minha serva, eu vou levar a sua mãe. Na passagem do ano que ela morreu, né? Morreu em 2001, 2002, não assim. Não lembro bem, moço. E o Senhor falou para mim, olha, eu vou levar sua mãe. Se tu não tirar a tua mão, levarei você. Meu Deus, o que a senhora quer dizer? Que Deus obedece a gente? Não. A Bíblia diz que Deus, ele atende a oração de quem é fiel. Deus, ele ouve a oração de quem é fiel. Isso a gente vê de capa a capa da Bíblia, Deus ouvindo a oração dos que são fiéis a Deus. Então, quando a gente faz um propósito fiel a Deus, Deus ouve. Daniel, quando orou a Deus, não é? E lá no capítulo 10 de Daniel, versículo 10, se eu não me engano, diz, o Senhor fala com ele, né? O anjo fala com ele, Daniel, desde o momento em que tu fizeste o propósito de te humilhar, né? Diante do Senhor, vamos ler aqui para a gente não aumentar e nem diminuir, né, irmãos? Glória a Deus. Daniel, louvado seja o nome de Jesus. Daniel, capítulo 10. Eu gosto muito do livro de Daniel. Gosto muito. 10, versículo 11. E me disse, capítulo 10 do livro de Daniel, versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende a palavra que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Está entendendo, igreja? Deus, ele quer responder às orações. Ao invés de nós estarmos tão aflitos, tão perturbados, vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que traga livramento para os nossos lares, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os países que já estão tão afetados, para todos que estão sofrendo neste momento de grande crise mundial, uma pandemia. Vamos orar, porque Jesus também tem poder sobre as pandemias. Jesus tem poder sobre as tempestades, sobre os furacões, os tufões. Jesus tem poder sobre os terremotos, sobre os maremotos. Ele tem poder sobre todas as coisas. Muitos estão angustiados e preocupados. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, em Jeremias, no capítulo, deixa eu ver que eu anotei aqui, Jeremias 29. Jeremias 29, vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui em Jeremias. Jeremias 29. Já estou terminando, viu? Aleluia. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, do 11 ao 14 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então,
me invocareis. Ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativeiros. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E aí, irmãos, isso aqui, não é? Fala de quando o povo de Israel não estava dando ouvido ao profeta. Que o profeta falava uma coisa, o povo estava querendo outra, não é? O profeta falava o que Deus mandava, né? Que era para se entregar para Nabucodonosor, e o povo não queria, por orgulho, não é? Às vezes a gente não quer fazer as coisas. Quem é fulano, quem é ciclano, para estar falando para mim fazer isso, para estar dando ordem? Não é nós que damos ordem, não somos nós que mandamos, mas o Senhor está lhe despertando, lhe dando uma palavra de despertamento. Busque ao Senhor, busque ao Senhor. Deus tem solução para este problema todo aí. As nações estão empavorosas, as nações estão angustiadas, os homens estão desfalecidos, não sabem o que fazer, corre para cá, corre para lá. Mas o único lugar que nós temos que correr, verdadeiramente, queridos, é aos pés do Senhor. É colocar nossa vida debaixo da potente mão de Deus e esperar a misericórdia do Senhor. Porque já houve outras pandemias, já houve outras epidemias, já houve outras doenças. E Deus sempre esteve no controle de tudo. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Salmo 46, no versículo 10. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O Deus de Jacó é o teu, o meu, o nosso refúgio. Glória a Deus. Então, nada de ficar, aleluia, alimentando pensamentos negativos. Corra para a Bíblia, corra para a palavra, reúna a tua família, reúna a tua casa. Mas, pastora, na minha casa as pessoas não são crentes. Amém? Então, busque você, não é? Busque você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu aceitei Jesus e na minha casa não tinha crente. Na minha casa, eu era a única crente da minha casa. E é uma zombaria só. As pessoas zombavam de mim, criticavam de mim, porque eu era crente. Mas nem por isso eu deixei de servir a Deus. Aleluia. Estou até hoje servindo a Deus, não é? E houve momentos dentro da minha família em que eles entenderam que realmente o caminho era Jesus. Porque houve muitos problemas dentro da minha casa, no meio da minha família, da família da minha mãe, dos meus irmãos. E eu sempre dizia para eles, Jesus vai fazer, Jesus vai agir. Eles diziam, você é louca. Eu dizia, Jesus vai fazer. Doenças, minha mãe teve câncer, não é? Minha mãe teve um câncer, teve leucemia. E eu dizia que Jesus ia curar. E ela, sabe o que minha mãe dizia? E Jesus vai se lembrar de quem come arroz e feijão nessa terra, menina? Porque ela não era crente, né? Jesus curou minha mãe de leucemia. Jesus levou uma irmã na casa da minha mãe, e ali, na casa da minha mãe não, na minha casa, minha mãe estava comigo, e ali minha mãe estava no quarto, muito ruim, e a irmã, nós tivemos um culto, terminou o culto, minha mãe não foi para o culto, porque estava passando mal, mas ficou dentro do quarto, e o culto foi na sala da minha casa. Então, quando terminou o culto, a irmã ficou naquela agonia, né, entrando e saindo, ela disse, irmã, não consigo ir embora. Não sei o que está acontecendo, mas não consigo ir embora. A obra ainda não terminou. E aí eu fiquei pensando, ela disse, tem alguém aqui na sua casa que você queira que eu ore? Porque já tinha terminado a oração, nós todos estávamos orando. Eu falei, mantém minha mãe. A minha mãe está muito doente. Ela disse, então mande sua mãe vir até aqui. E eu não disse para a irmã o que é que minha mãe tinha.
Cheguei lá no quarto, minha mãe estava ruim, irmão, já tinha sido mandado para casa, né? E o médico desenganou ela. E ali eu ajudei a minha mãe a chegar até na minha sala. E quando a minha mãe chegou na minha sala, ela, a irmã Raimunda, a missionária Raimunda, disse assim, ajoelha aí, mulher. Muito dura, né? A irmã, muito ajoelho. Minha mãe ajoelhou. Muito fraca, mas ajoelhou. E ela começou a orar. E o Espírito Santo tomou a irmã Raimunda para minha mãe e disse assim, mulher, eu estou te curando. Eu sou Deus. Estou te curando de uma enfermidade que os homens não podem te curar, não é? E ali, a partir daquele momento, a minha mãe, ela orou para minha mãe e falou, olha, Deus lhe curou, viu, irmã? Não sei o que você tem, mas Deus lhe curou. Aí eu falei para ela, minha mãe foi diagnosticada com leucemia. Ela, pois, está curada, em nome de Jesus. Minha mãe já não estava se alimentando. Depois daquele momento, minha mãe me pediu comida. Minha filha, eu estou com fome, me dê comida. E a irmã disse, dê comida para ela, irmã. E eu assim ainda meia, né, que eu não estava muito ainda, não tinha ainda costume de ver essas maravilhas, né. Porque assim, ela disse, pode dar. Eu dei comida para minha mãe. E depois que minha mãe comeu, ela dormiu. E nunca mais a minha mãe teve leucemia. Minha mãe morreu de um problema, de um derrame que ela teve, não é, intestinal. Porque a minha mãe tinha prisão de ventre, tinha problemas no intestino já há muito tempo. E aí não se cuidou, né, como devia. Infelizmente, teve esse problema. E minha mãe morreu por isso, porque ela fez a cirurgia e ela já tinha 6 meses deitada por causa do AVC. E aí quando ela ficou mais 8 dias sem poder se levantar por causa da cirurgia no abdômen, né? Então os pulmões dela, não sei, não estavam funcionando direito, deu uma pneumonia e a minha mãe faleceu por causa disso, né? Então não foi nada a ver com a leucemia, não teve nada a ver com o infarto. Então você olha que Deus, quando Ele faz perfeito. Então eu tenho assim, caminhado com Jesus e tenho visto as maravilhas do Senhor, não é? Tenho visto Deus fazer muitas maravilhas. Eu vejo as pessoas muito angustiadas nesses dias, mas Deus é o mesmo, Ele permanece o mesmo, Deus continua curando, Deus continua fazendo. A palavra de Deus diz no Salmo 91, não é? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aconselho que você leia a Bíblia, aconselho que você comece a ver as maravilhas do Senhor para que a sua fé seja fortalecida, porque aí você vai poder enfrentar esses momentos de crises, acreditando numa vitória, sabendo que de um jeito ou de outro nós temos a vitória, porque o Senhor está conosco, não é? O Senhor Deus disse para Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não é? Por quê? Porque o Senhor, Ele disse que aonde Josué estivesse, o Senhor estaria com ele. E assim tem sido com todo o povo de Deus. Aonde nós estivermos, o Senhor nosso Deus está conosco. Então precisamos crer. Quero fazer uma oração com você, principalmente você que tem sofrido esses dias. O Senhor tem falado comigo muito a respeito de pessoas que já têm a síndrome do pânico, que tem depressão, que tem medo, não é? O medo horrendo, não é aquela coisa. E às vezes, quando nós damos lugar, irmãos, o diabo, ele faz muito mais do que é, viu? Olhe para o Senhor teu Deus. Porque você olhando para Deus, você não vai se perder nunca e jamais, tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Deus, eu quero colocar nas tuas mãos neste momento as pessoas que estão assistindo este vídeo, as pessoas que vão estar assistindo, Deus querido, este vídeo. Senhor, que tu venha guardar a vida deles, que tu venha livrá-los, ó Pai. Que neste momento, meu Deus, de tamanha angústia sobre a terra, incertezas, ó Deus, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre os lares e as famílias de toda a terra, que o Senhor alcance os lares e as famílias agora, que o Senhor seja a nossa torre forte,
o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que a nossa confiança seja inabalável e que a terra possa ver que Tu está vivo, que o Senhor permanece vivo, Jesus. Traga cura, traga libertação, Senhor. Que as pessoas, ó Deus querido, se aquietem debaixo das tuas potentes mãos e que suas vidas sejam entregues a Ti, Senhor. Se alguém, ó Deus, porventura, que está afastado de Ti, assistir este vídeo e porventura tiver desejo de voltar para a Tua presença, perdoe-lhe os pecados, escreva seu nome no livro da vida, recebe ele, Senhor, diante de Ti da vitória. Se alguém, Pai, que está infectado, tiver acesso a este vídeo, cure, meu Deus, livra os que ainda não estão infectados. Senhor, toma os países que estão, ó Deus amado, ó Pai amado, mais afetado do que outros. Senhor, Tu conhece, visita, ajude as vidas, porque Tu é amor. Tua palavra diz que Tu é amor e Tu ama o homem. Dê vitória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome, porque em Ti há salvação. Assim diz a Tua palavra e assim nós cremos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês. Irmãos, compartilhem, por favor. Amém? Se for possível, deixar o seu like. Amém? E vamos orar. Amém? Vamos orar. Ainda existe solução para todo problema na terra. Um beijo. Que a paz do Senhor fique com todos vocês. Paz do Senhor Jesus.